de doutor, não, tá? Tá bom, é o costume. Me perdoe. Tá ok, não, sem problema. Eu tenho essa cultura, eu não sou doutor. Aqui, na verdade, aqui em Criciúma, eu sou o único que não sou doutor, né? Até parece. Entendi. Mas os colegas, a registradora, ela é minha comadre, aí eu ligo lá e assim, a comadre tá aí, os funcionários, eu vou ver se a doutora se encontra. É o costume, né, da atividade, né? Mas obrigado pela sua presença mesmo. Essa turma nossa, né? A academia, ela tem uma missão muito importante, que é compartilhar conhecimento, divulgar conhecimento notarial registral, principalmente aos advogados, né? Eu sempre comento que a maior clientela, o maior usuário do serviço notarial registral é o advogado. Então, nós somos obrigados a transmitir aos colegas advogados tudo que o cartório, né, tudo que o serviço extrajudicial pode trazer de bom para a atividade da advocacia, né? Então, o Poder Judiciário, quando o advogado conhece a atividade extrajudicial, no processo, né, o encaminhamento de processos são muito mais técnicos, né? Você apresentar uma ata notarial para fazer um elemento de prova, um advogado que pensa longe, né? Então, hoje a gente atua, por exemplo, em consultoria de negócio, você começa a pensar longe, e é o pensamento notarial, né? Você estabelecer prova para que você possa utilizar no futuro, né? E isso é fundamental, e o Poder Judiciário, ele agradece, né? Quando o advogado instrui bem o processo, né? O que eu defendo o extrajudicial é o seguinte, Marcos, é a agilidade e o fato de você ter acesso a mim. Eu recebo todas as pessoas que batem à minha porta, certo? Então, você tem condições de ter uma informação e fazer, praticar um ato com segurança. Porque no judiciário, às vezes, você não tem acesso. Em tempos de pandemia, então, sim, poxa, né, às vezes eu precisava de conversar com o juiz ali, mas viraram mosca branca, você não consegue ter acesso. E olha que eu estou aqui, né, entende? Indiretamente, eu estou ligado ao judiciário, mas você não tem acesso a ninguém. Então, e no extrajudicial, não, você tem esse acesso. Se você tiver um bom conhecimento, como você tem acesso ao tabelião, ao registrador, você resolve todos os problemas que são passíveis de serem resolvidos aqui, com uma agilidade que em nenhum outro lugar você vai conseguir. claro. Né? Eu até peguei um material aqui, que eu tenho feito uns vídeos, que aqui no tabelião, em uma semana você faz um divórcio, você faz uma partilha, um inventário, desde que a documentação esteja toda em ordem, então é muito rápido para se resolver. Sim. Né? Isso é importante. Vamos, então, doutor Carlos Alberto, vamos trazer, então, essas informações boas para o nosso público? Vamos começar o evento? Vamos, com certeza. Então, vamos lá. Meus caros, damos início a mais uma palestra da academia, promovida pela Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a ADNotari. O tema de hoje, um tema super importante, o inventário e o direito de renúncia. O nosso expositor, o qual eu agradeço gentilmente a participação, o Dr. Carlos Alberto Cordeiro dos Santos. Dr. Carlos Alberto é tabelião de notas e protesto de títulos na comarca de Criciúma, no estado de Santa Catarina. Exerceu as atividades de auditor fiscal de tributos estaduais. Então, essa parte tributária o senhor conhece bem, e é muito bom a gente tratar desse tema falando de renúncia, né? Foi auditor fiscal de tributos estaduais, foi registrador de imóveis e é especialista em direito tributário e direito registral imobiliário pela PUC BH, né? Como bom mineiro, fez a especialização lá na terra dele. Meu caro doutor Carlos Alberto, muito obrigado mesmo pela sua presença. Passo a palavra à Vossa Excelência para que apresente aí aos nossos ouvintes
né, os nossos participantes desse evento, que esse tema é um tema super relevante para a advocacia, tendo em vista que a Lei 11.441 de 2007, que alterou o CPC de 73, nos artigos 982 e artigo 1124-A, trouxe essa nova possibilidade de procedimento, de realizar o inventário na via extrajudicial. E, de antemão, antes de passar a palavra ao senhor, gostaria que o senhor já comentasse também sobre a questão da lavratura do inventário com testamento, tendo em vista que o artigo 610 do CPC veda o inventário extrajudicial com testamento e algumas normas de serviço aí no Brasil inteiro vêm permitindo isso, e o STJ recentemente também, num julgado, comentou sobre essa possibilidade, né, da lavratura do inventário extrajudicial, mesmo com testamento válido. Então, meu caro, fica a pergunta aí para o senhor responder aí durante a sua apresentação. A palavra é contigo. Você quer complicar a minha vida, né? Isso aí é muito polêmico, né? Vai ficar para uma outra ocasião. Essa que eu vou falar hoje já é um problema, porque eu vou de encontro ao Conselho da Magistratura de São Paulo, poxa, tá bom, né? Entende? Mas eu sou favorável, né? Entende? Mas acho que ainda tem que alguma água rolar por baixo da ponte aí para que isso se, né, fique mais tranquilo, para que a gente possa fazer. Mas então o tema, né, que eu trouxe para a gente hoje, entende? Né, é o inventário, o direito das sucessões, o inventário sucessivos. Eu vou falar do inventário sucessivo porque é uma matéria bastante polêmica, né? E eu fico muito à vontade para esposar a minha tese, Marcos, porque o que acontece? Eu advogo contra mim, contra meus emolumentos. Da forma que eu entendo que deveria ser feito, né, os emolumentos ficam muito mais em conta, entende, do que da forma que o Conselho da Magistratura de São Paulo entende, e aqui em Santa Catarina também tem uma decisão do Tribunal de Justiça do juiz corregedor da comarca, contrária ao meu entendimento. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Bem, se houver qualquer problema, vocês me falam, porque a imagem do Márcio, por exemplo, está paralisada na minha tela, né? Mas estamos te ouvindo, sim. Estamos, né? Estão, né? Sim. Então tá ok. Mas, como eu disse, né? Então, como eu advogo nessa tese, eu fui tranquilo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, aqui em Santa Catarina, por exemplo, da forma que eu faço, né, que eu gostaria de fazer o inventário, vamos pegar um exemplo concreto aqui, um imóvel de R$1 milhão, um único bem, tá? Que o sujeito morreu um filho dele, entende? E morreu a esposa dele depois, né? Então, eu entendo que é um inventário só. Eles entendem que eu tenho que pagar para morto. Eu até brinquei que eu ia fazer um centro espírita ali no fundo do tabelionato para poder ver se o morto aceita ou não a herança, né? Mas aí o que acontece? Olha para você ver. Se eu faço um inventário só, é tabela máxima. A tabela máxima nossa aqui é R$ 1.618. O cara vai gastar R$ 1.618. Se eu faço igual eles fazem, então eu vou transferir. Morreu alguém, vamos partir do pressuposto que ele tivesse 2 herdeiros, né, e meia. Então ele morreu, metade, aí eu tenho que fazer metade para os 2 herdeiros e metade para a meia. Então, certo? 2 quartos para ela, 1 quarto para cada um. Aí morreu um herdeiro depois. Ou seja, se o imóvel valesse R$1.250.000 a parte dele, mais outra tabela cheia, que acima de 150 mil já são R$1.618. E mais outro da mãe depois, 1.618. Ou seja, onde, no meu entendimento, seria R$1.618, no entendimento do tribunal e do Conselho da Magistratura de São Paulo, ficaria em R$4.800 esse inventário. Né? Sem falar nos 18 vezes 3, que daria mais 54, R$4.854. Certo? Então, eu vou explicar. Carlos Roberto, deixa eu ver se eu entendi. O Estado de Santa Catarina, a hora que vai fazer o inventário, onde vai fazer a transmissão desse patrimônio para os herdeiros e para a meeira, a cobrança é dupla? O senhor cobra por pagamento? Não, porque é por inventário, né? Então,
eu vou explicar por que é a minha tese, que eu sei que a minha tese vai de encontro à decisão do Conselho de Magistratura de São Paulo, tá? Mas eu tive pesquisando as decisões, tem uma besteira muito grande lá, na minha opinião, vou mostrar para vocês ao final dessa nossa conversa, correto? Okay. Mas, então, o que acontece? Depois eu fiz um mapinha aqui que você vai compreender, mas eu vou tentar te explicar mais uma vez. Morreu o pai, que era o A, depois morreu o filho, que era o B, depois morreu a mãe, que era C, e tem um herdeiro vivo, que é o D. Então, todo esse patrimônio do A vai ficar para o D. É óbvio que eu falo de todas as mortes, eu falava na minha escritura de todas as mortes, correto? Recolho o TCMD sempre, aí não dá. E a questão é tributária, eu era auditor fiscal, eu tenho plena consciência que o tributo tem que ser recolhido. Por quê? Porque o direito foi transferido nos termos do que prevê o artigo 1809 do Código Civil. Tá? O direito que essa pessoa que morreu antes de ser feito o inventário, ele vai passar para frente. Mas aí eu pegava o espólio de A, falava que o B faleceu depois, que o C faleceu depois, e pagava tudo para D, em um único inventário de A. Correto? E hoje o Conselho de Magistratura de São Paulo entende que eu tenho que fazer o seguinte... Então, a revisão da eleição presidencial lançou um plano que está enganando todos os brasileiros. Meus caros, eu vou pedir para fechar o áudio aí, por gentileza, doutor Nelson Júnior, por favor, fechar o áudio aí para nós, para não atrapalhar o nosso querido doutor Carlos Alberto na exposição dele. Obrigado. Mas, então, não, sem problema. Ô, Marcos, então é o seguinte, aí no meu caso é um único inventário, e como é um único bem, é o valor acima de 150 mil, custa R$ 1.618 a escritura, certo? Okay. Mas aí eu tenho que fazer, dentro dessa mesma escritura, o primeiro pagamento eu tenho que fazer o seguinte, morreu o A, eu pago 50% para C, que era a mulher dele, que já morreu também, um quarto, 25% para... aliás, 50% para B, que é a mulher dele, 25% para C e 25% para D. Então, é outro inventário. Aliás, é o primeiro inventário. O segundo inventário, aí morreu o C, que é um dos filhos dele. Aí eu faço o inventário desses 25% que ele recebeu, que monta em 250 mil, que dá outro valor de escritura de R$ 1.618. E depois tem que fazer o inventário da mãe dele também, que já morreu, né? Ou seja, aí outro emolumento de R$ 1.618. E eu vou fazer 2 pagamentos para morto, que não tem personalidade jurídica, e o registrador vai fazer um registro lá em nome do espólio, do filho que morreu, outro em nome do espólio da mãe que morreu, correto? E para depois chegar no filho que está vivo, que é o único herdeiro de tudo isso daí. Então, eu sei da decisão de São Paulo e a gente vai chegar lá. Eu só estou te dando um exemplo, questão de emolumento. E eu falei só de um bem. Você imagina se eu tiver 5, 6, 10 bens. Eu já tive escritura, assim, a diferença assim, é de 3 mil para 25 mil o valor da escritura. É coisa fora de propósito. E, assim, então, eu fico muito tranquilo para defender. Por quê? Porque eu estou jogando contra mim, em termos de emolumento, né? E tal. Então, aí o que acontece? Né? Como eu disse, né, você chamou de Liz, né? Eu achei, eu falei, Val, o nome dela é um nome diferente, né? Aí eu estava conversando com a Liz hoje cedo, e eu falei para ela assim, eu fico muito tranquilo para discutir essas teses, Marcos, porque o que acontece? Eu tive uma carreira muito eclética, então eu fui auditor fiscal, eu estava adstrito à lei, eu não podia sair nada da lei, porque o tributário você tem que... É o princípio da estrita legalidade, mas você tem que cumprir à risca o que está na norma. Depois eu fui registrador, que também é quase à risca. E hoje eu sou tabelião, que eu posso formalizar juridicamente a vontade das partes, desde que ela não contrarie a lei. Ou seja, se não há impedimento legal, eu posso fazer, correto? Perfeito. Então, esse fato de eu ter transitado por todos esses lugares, e também por regiões diferentes, culturas diferentes, eu morei em todas as regiões do país, sem exceção, né? Então, eu fico muito tranquilo, né, para poder pesquisar essas coisas e formar uma opinião em cima dessas questões, entendeu? E discuti-las, né? Então, o que acontece? Vamos adentrar ao tema em si, que eu vou me ater mais a essa questão do inventário sucessivo, porque é onde tem a polêmica, certo? Então, para quem não sabe, né, o inventário sucessivo é essa situação que morreu alguém, né, o pai, vamos falar, morreu o pai. Aí, depois que ele morreu, antes de ter feito o inventário, morre um filho.
e depois morre a mãe, e aí sobram lá 2 herdeiros, hipoteticamente, certo? Então, a doutrina chamou esse direito desses herdeiros vivos aí, eles vão herdar por direito de transmissão. E eu vou esposar uma tese aqui que, na minha opinião, eles eram, poderia dizer que por direito próprio. Eu vou mostrar na lei o que é o meu entendimento, por que eu cheguei a esse entendimento. Então, primeiro, né, eu vou abordar a norma, entendeu? E depois eu vou pegar 3 exemplos concretos que eu fiz aqui, tá? E depois vou comentar a decisão do Conselho da Magistratura e vou falar onde eles pecaram, na minha opinião, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem, nós temos 3 situações distintas no inventário. Nós temos a situação do direito de representação, que todos sabemos o que é o normal. O filho morre antes do pai, os filhos dele, não, ou seja, os netos, o representam, né, na herança ali. Nós temos o herdeiro que foi admitido no inventário, que é uma segunda situação. Morreu alguém, deixou, hipoteticamente, 3 filhos. Aí o inventário estava em curso, agora em época de Covid, isso deve ter acontecido muito, né? O inventário em curso, morreu um dos filhos que já havia aceito ou aceitado a herança. Aí a situação totalmente diferente do que eu vou abordar aqui, porque aí ele já aceitou, correto? Que eu vou mostrar depois no mapinha. E tem a situação, né, que quando o herdeiro faleceu sem manifestar se aceitava ou não a herança, que é o que dispõe o artigo 1809 do Código Civil, que é o objeto dessa nossa conversa aqui, correto? Então, vamos lá, né? Vamos começar com a norma. O artigo 1784 do Código Civil, né, ele diz o seguinte, que aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Com base nesse artigo, a redação dele é muito importante, porque foi com base nesse artigo que o Conselho da Magistratura entendeu que a gente tem que fazer pagamento para morto lá, né, ou para representante de morto. E isso aí se esparramou pelo Brasil, porque o que São Paulo faz, todo mundo segue. E quando vai dar mais emolumento, aí é mais fácil ainda da gente aceitar, né? Entendeu? Então, e eu não concordo. Né? Eu não fazia, eu fiquei 2 anos sem fazer inventário aqui desse jeito. Aí depois um amigo meu me pediu para fazer eu voltei, porque eu não concordava em pagar quinhão para morto, entende? E tal. Mas então, 1784 diz isso, que, né, aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Mas esse artigo, Marcos, ele só é um marco. Para que tem esse artigo na norma? Porque se eu demorasse 1 ano para aceitar a herança, ou 2, como é que eu ia saber? Tá, mas e aí? Que dia, quando é que a gente vai considerar que abriu a sucessão? O que foi transmitido? Quem que eram os herdeiros? Então, o legislador colocou um artigo que ele é simplesmente um marco. Ele diz o seguinte, então, qual que é o objetivo dele? A gente saber quem são os sucessores, por quê? Porque aí você vai verificar na data da morte. O que é o patrimônio que você vai verificar na data da morte, certo? E para o patrimônio não ficar sem dono, porque senão a gente ficaria com o patrimônio sem dono aí até que fosse feito o inventário. Então, ele transmite. Mas essa transmissão, ela é precária. Porque a norma, quando a gente vai interpretar, a gente tem que ler a norma como um todo. Não adianta você ler um artigo que te interessa e parar ali. Então, se você vai trabalhar com sucessões, não leia o artigo. Ah, poxa, isso aqui já resolveu o meu problema. Tá, mas continue lendo, porque às vezes o próximo artigo contraria, tem uma exceção àquela regra ali, e é exatamente o seu caso, né? Entende? Então, a gente tem que ler a norma como um todo, certo? Então, né, o artigo 1804 do Código Civil, depois, quer dizer, isso aqui está lá no início do capítulo que trata do direito das sucessões. Mas o direito das sucessões, ele tem um capítulo que trata de aceitação e renúncia e aceitação e renúncia da herança, correto? E o artigo 1804 do Código Civil, entende? Ele vamos dizer assim, ele é como se fosse uma condição para a eficácia do artigo 1784, certo? Por quê? Porque caso nós entendêssemos que a herança se transmitiu com a abertura da sucessão, nos termos do artigo 1784, não haveria renúncia de herança, certo? Não haveria renúncia, porque se morreu meu pai, já é meu, não haveria renúncia, seria sempre cessão. Então, tem o 1804 que ele diz o seguinte, né? Aceita a herança
torna-se definitiva a transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Então, ou seja, nós podíamos dizer que esse artigo é quase uma condição para a eficácia do primeiro. Então, o primeiro ele foi simplesmente para ele marcar qual que é a data qual que é o patrimônio que vai ser transmitido, quem serão os herdeiros, e para o patrimônio não ficar sem dono. Então, a partir do momento que você aceitou a herança lá nos termos do 1804, aí sim, aí o patrimônio tornou definitivo em seu nome. Aí você é o dono dele. O inventário é simplesmente um ato meramente declaratório, não é constitutivo. Mas desde o momento que você aceitou. Antes, não. Que é o que a gente vai abordar aqui. A celeuma aqui é exatamente por causa disso. Certo? Então, o que acontece? Né? A aceitação da herança, aí a gente continua na norma aqui. O 1805, ele diz o seguinte, que quando a aceitação é tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Depois vocês vão saber por que eu estou falando de aceitação tácita. Né? Então, a menos que a morte seja um ato próprio da qualidade de herdeiro, o cara que morreu sem aceitar teria aceitado a herança. E, na minha opinião, morte poderia ser ato próprio até do pai da gente, mas não da gente, né? Do filho. Né? Entendeu? Então, o que acontece? A transmissão aliás, quando a aceitação é tácita, ela há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Eu estou falando isso por quê? Porque isso tem tudo a ver com o que eu vou esposar lá na frente, correto? Então, ou seja, se eu não pratiquei nenhum ato próprio da qualidade de herdeiro, e esse artigo tem um parágrafo único, que eu não sei de cor, que ele fala que atos de mera administração, atos oficiosos, funeral, não importam, não são atos próprios de herdeiro. Então, ou seja, se meu pai tinha um supermercado, o simples fato de eu continuar abrindo o mercado e continuar vendendo, não significa que eu tenha aceitado a herança do meu pai. Correto? Então, né, continuando na norma, entende? O artigo 1808 também, aí entra na questão da renúncia, que eu te falei lá, do direito da pessoa renunciar. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou a termo. Certo? Então, você não pode renunciar à herança em parte. Se o Conselho da Magistratura de São Paulo estiver correto, aí eles têm que permitir renúncia em parte. E eu vou explicar por que mais adiante, ok? Então, eu estou tecendo comentários a respeito da norma, para quando eu entrar no tema, vocês saberem. Cada coisa que eu disser lá vai estar ligada a um artigo desse aqui, certo? Então, o 1809, que é o cerne da questão aqui no inventário sucessivo, ele diz o seguinte, que falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita ou não a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. Então, o que disse a lei? Se o meu pai, faleceu o meu avô, o meu pai morreu, e antes do meu pai morrer, ele não falou se aceitava a herança ou não do meu avô. O direito de aceitar a herança do meu avô não é do meu pai, porque o meu pai não aceitou herança nenhuma ainda, a aceitação não é tácita. Ou seja, agora, ou eu estou vivo, quer dizer, de acordo com o entendimento do tribunal, se eu estiver vivo, eu tenho que aceitar. Se eu morrer, a aceitação é tácita, que é o que tem na decisão lá. Negativo. Não há aceitação tácita de herança, salvo essa exceção, né? Nos casos de... deixa eu ver aqui de novo, só pegar minha colinha aqui. Quando resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. É a única hipótese de aceitação tácita. Se eu simplesmente morrer, não implica em aceitação tácita. Vocês vão de convir comigo. Correto? Então, vamos continuar. E o parágrafo único do artigo 1809 também é de suma importância para sustentar a minha tese. Ele diz o seguinte: desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira, ou seja, os chamados à sucessão de um herdeiro falecido. Antes da aceitação, correto? Que é o caso do inventário sucessivo, ele é chamado antes da aceitação, o cara morreu sem ter aceitado a herança. Desde que concordem em receber a segunda herança, né,
poderão renunciar à primeira. Aceitar ou renunciar. Eu vou explicar no mapinha depois para vocês compreenderem. É um artigo até de difícil compreensão, né? Se a gente nem sabe direito o que o cara quis dizer. O que ele quis dizer aqui? É o seguinte, morreu o meu avô, aí morreu o meu pai, depois. Então, o que esse artigo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se o meu pai morreu antes de aceitar a herança do meu avô, o direito que o meu pai tinha na herança do meu avô passa para mim. Isso é o 1809. E o parágrafo único diz o seguinte, que se eu aceitar a herança do meu pai, que é a segunda herança, eu posso renunciar à do meu avô. Agora, por que o contrário ele não diz? Porque se eu não aceitar do meu pai, o direito que meu pai tinha, que eu já não aceitei, então eu não vou nem aparecer na herança do meu avô. Correto? Porque se eu não aceitei a segunda herança, eu não tenho direito nenhum na primeira, porque o meu direito na primeira só existia se eu aceitasse a segunda. Claro, porque esse direito de representação seu só vai existir se você aceitar do teu pai, né? Pois é. E depois você vai aceitar ou vai renunciar à herança do avô, que é a primeira herança, né? Pois é, mas só que aí a decisão do Conselho da Magistratura é o seguinte, se eu não aceitar, já é do meu pai, problema dele, ele tá morto, ele que seguir para receber. Tem razão, o senhor tem razão. Entendeu? Eles entendem assim, o meu pai, agora meu pai vai ter que ressuscitar, problema dele, eu não quis. Você está entendendo? Então, a decisão prega isso, quer dizer, eu fico muito tranquilo para ir de encontro a essa decisão, mas eu vou mostrar porque a gente vai chegar lá, eu vou mostrar a decisão, eu fui pesquisando as decisões, mas eu sou depois muito curioso. Depois o senhor passa a decisão para nós, né? O senhor vai passar a decisão para nós. Claro, eu vou pesquisar. Então, né, o que acontece? Aí, dito isso, né, essas questões aqui, entende? Aí eu vou, né, pegar uns casos, eu fiz um mapinha aqui, e vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam compreender, né, o que eu vou dar os dois exemplos, né, com o meu entendimento, com o entendimento do tribunal. E vou mostrar para vocês as implicações que esse entendimento deles tem. Depois eu vou mostrar a decisão, compartilhar com vocês por que eles fizeram aquilo, né? Aí você vai ver na decisão que a pessoa falou uma besteira e eu vou dar minha opinião por que existe aquela decisão. Porque tem uma de um tribunal aí que eu conheço também, que eu vou citar aqui só a título de curiosidade, que não diz respeito a essa matéria, que é totalmente estapafúrdia, né? E aí eu vou dizer, posso afirmar que eles estão errados, porque eles decidiram com base no artigo que eu escrevi. Então eu sei o que eu escrevi e sei o que eles entenderam, correto? Então eu fico muito tranquilo para falar dessa decisão. E é conselho de magistratura também, tá? Mas então vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Se eu demorar aqui é porque eu sou meio capenga nessa coisa de internet, porque até 8 meses atrás eu não tinha Facebook, Instagram, nada. Então até hoje eu ainda estou capengando aqui para poder aprender a mexer com isso. Então perdoem-me se eu, né, me enrolar aqui, mas vamos lá, vou tentar compartilhar aqui. Sem problema, doutor, imagina. Tá. Eu testei agora com a Lisa, espero que dê certo aqui. Deixa eu me descobrir aqui onde é que eu tenho que entrar aqui. Tem uma setinha aí, uma setinha bem no meio da tua tela, uma setinha para cima, que você abre o compartilhamento. Eu fiz isso agora, entendeu? Com a Lisa, mas vamos ver se eu vou conseguir aqui. Não deu certo, não. Espera aí. Deixa eu voltar aqui e começar do zero de novo. Só um minuto. Tá bom, sem problema. Eu testei agora com a Liz e funcionou, mas... Tá aqui. Compartilhamento de tela. Vamos lá. Aí eu vou selecionar aqui o arquivo que eu quero. Compartilhar. Compartilhou? Compartilhou. Ok. Eu só não estou aparecendo aqui, mas não sei como é que eu faço para aparecer, mas tudo bem. Então, vamos lá. Aí, eu fiz um exemplo aí, uma família de patos aí. Essa ideia não é minha, eu copiei do Ariano Suassuna, tá? É quando você quer falar um palavrão sem falar o palavrão. Né? Minha filha, é Pato, Teta, Pita, Pota e Maria, né? Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aí do que, né, para vocês compreenderem. Isso aqui é o entendimento... Não, esse é o meu entendimento, deixa eu ver. Não, esse é o meu entendimento, tá? Então, vamos lá. Morreu o pato em 2006, correto?
Aí, eu fui fazer o inventário do pato, aí morreu a Peta em 2007 e a Pata, a mãe dela, em 2008. Tá? Então, o que é o meu entendimento? Né? Quer dizer, quando morreu o pato, os direitos dele passaram para a Pita, para a Pota e para a Maria, certo? As 3 setinhas aqui. Aí, o direito que... Aí a Peta também era para herdar do pato, mas ela faleceu depois do pato. Então, quando foram fazer o inventário, ela já não era viva. Como isso aqui é um caso concreto meu aqui, por isso que eu fiz dessa forma. Como a Peta não tinha sucessores, tá? Ela não tinha, aliás, ela não tinha descendentes, correto? O direito dela vai para quem? Para a mãe dela aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse, tá dando aí certinho, né? Ok. Correto? A gente consegue Né? ver. Então, o direito que ela possuía no inventário do pai passou para a mãe, certo? Depois morreu a mãe. Certo? Ok. Então, o direito que a mãe possuía no inventário do pai, que inclui a meação dela e mais, nesse caso aqui, 1/8 que pertencia à Peta, vai passar para os 3 filhos dela. Correto? Ok. Mas na minha opinião, a minha tese é o seguinte, é que o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cabeçalho do inventário, que compareceu a fulana, que é a Peta, a Pota, a Maria, e declararam que são filhas do pato aqui. Eu vou contar toda a história, que morreu o pato, que morreu a Peta, que morreu a Pata, correto? E vou fazer um inventário, vou pagar o patrimônio, o espólio do pato e os direitos que essas pessoas tinham no espólio da Pata e no espólio da Maria, que são no inventário do pato, vou pagar direto para eles. Tá? Então, é o único inventário. Se o pato tivesse um imóvel que vale R$1 milhão, vamos botar 900 mil, cada um aqui receberia 300 mil e deu um inventário só. Aí tem um ITCMD de 50% aqui na morte, outro ITCMD de 1/4 do patrimônio aqui, 1/8 do patrimônio, melhor dizendo, né? São 4 filhos, então seriam 4/8 para os filhos e 4/8 para a mãe, ou seja, 1/8 para cada filho. Essa matemática eu sou tranquilo. Se tiver alguém aí que é ruim na matemática, pode ter trabalho, né? Então, a matemática. Quando que um advogado imaginou que aquela matemática da tia Glorinha, lá da sexta série, de somar e dividir fração, ele ia precisar saber daquilo, né? Exatamente. É muito interessante. O advogado peticiona e fala assim, é metade da metade, metade da metade da metade, porque ele não sabe fazer a conta, né, lá, qual que é a fração. Mas aí, então, eu só faço isso. Eu vou pagar o patrimônio, o espólio do pato aqui, todo mundo aqui vai herdar o que o pato possuía. E o direito que a Pata tinha no inventário dele vai passar para cá, o direito que a Peta tinha no inventário dele vai passar para a Pata e vem para cá. Então, é o único inventário, mas sou voto vencido. Aí veio a corregedoria, né, e falou que eu tenho que fazer... Não, que eu tenho que fazer... Não, a outra ali é outra situação. E aí veio a corregedoria e falou o seguinte, que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer esse inventário aqui do pato. Aí eu pago 50% para o espólio da Pata. Aliás, não, primeiro morreu isso aqui. Então, eu vou pagar 50% do patrimônio, eu vou pagar 1/8 para a Pita, 1/8 para a Pota e 1/8 para a Maria. E 1/8 para a Peta aqui. Aí eu tenho que evocar a Peta, ou eu vi uma aula de uma professora aí de São Paulo, ela falou que eu pago para o inventariante representando o espólio. O inventariante representando o espólio representado pelo inventariante, eu estou pagando para morto de qualquer jeito. Você não concorda comigo, Marcos? Sim, claro. Se eu digo que compareceu aqui no cartório, você representando o caso, ou o caso sendo representado por você, vamos se tratasse de uma pessoa jurídica, o caso Ereli lá, né? É a mesma coisa, né? Então, aí ela fala que o morto não tem personalidade jurídica, aí eu pago. Comparece o inventariante representando o espólio. Mas, de todo jeito, eu vou pagar para o espólio. Se eu pagar para o inventariante, fica sendo dele. Eu não tenho que fazer inventário mais. Claro. Correto? Mas, então, para você ver como estapafúrdia é esse entendimento, né, dos tribunais aí, tá? E aí, então, voltando ao tema. O primeiro inventário é esse. Eu vou pagar 1/8 aqui, 1/8 aqui, 1/8 aqui, e 1/8 para a Peta e 4/8 para a Pata, que está morta.
Depois eu faço o inventário da peta, pego 1/8 dela e divido aqui para os 3, vai dar 1,24 para cada um. Depois eu pego a amostra de cá, com 3/8, e pago para essa turma aqui. Entende? Aí, ou seja, nesse caso específico, eu ainda tenho que pagar. No primeiro, eu tenho que pegar o da peta e pagar para a morta. Olha para você ver isso aqui. Aí, aqui, quem tiver medo de fantasma, nem vem no cartório nesse dia. Olha para você ver. Eu tenho que fazer um inventário de um morto pagando para outro morto. Porque o único sucessor da peta era a mãe. Você está entendendo? Sim. Né? Então, quer dizer, olha para você ver que confusão que é o entendimento deles apronta. E aí eles justificam também no princípio da continuidade. Oh, gente, o princípio da continuidade do registro, ele está descrito à tábua do registro, correto? Sim, então, quem figura como titular do domínio na matrícula vai figurar como transmitente no título. Né? Ou no caso da especialidade objetiva lá também, né? Se você tem um imóvel lá com 100 metros quadrados e apresenta um título no qual aparece um imóvel com 200 metros quadrados, você tem que adequar a matrícula, porque fere a continuidade. Mas você tem que comparar a tábua registral... Né? Exato. Que, na verdade, doutor Carlos Alberto, é uma desculpa, né, para fundamentar esse pensamento, porque eu entendi o que o senhor quis dizer. O seu entendimento... É a mesma situação de uma cessão de direitos de compromisso de compra e venda. Um cara comprou imóvel, não lavrou escritura, mas ele cedeu os direitos, e o outro cedeu os direitos, e o outro cedeu os direitos. Ué, você vai lá fazer, no final, uma escritura de compra e venda claro. Precisa ser historiada. Antes ainda ficava uma ponta solta aí, que era o ITBI. Agora o STF diz que não incide mais, então não tem nem mais ponta solta nesse exemplo que você deu, certo? Exato. Porque antes, quando você fazia isso aí dentro da gaveta, ficava um ITBI solto aí, correto? Que, em tese, deveria ter recolhido. Né? Agora, nem isso mais, porque o STF entendeu que não há de se recolher. Né? Então, essa situação aqui, né, eu fico muito tranquilo para dizer que eu vou fazer o inventário, porque a Pita, a Pota e a Maria, elas vão herdar tudo que o Pato deixou. E por quê? Porque o direito que a Peta tinha nesse inventário passou para ela, e o direito que a Pata tinha aqui passou para ela. Então, está tudo junto aqui. E quando eu chegar... Aí, o que acontece? Né? O que diz a lei que nós estávamos analisando lá? Né? Então, diz a norma o seguinte, né? Morrendo alguém, né, sem manifestar se aceita ou não a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. O poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. Certo? Então, né, e disse o seguinte, né, que se a Peta aceitar, né, a herança, esse direito aqui da Pata e esse direito da Peta, ela pode renunciar à herança do Pato. Né? Ela pode renunciar à primeira, desde que ela aceita a segunda. Mas aqui nesse caso não serve, não. Desculpe-me. Esse caso aqui não serve para dar esse exemplo, não. Esqueça, tá? Vamos partir para outra questão, que depois eu vou dar um exemplo lá para vocês compreenderem da renúncia em parte. Então, vamos, né, trabalhar com esse outro caso concreto. Aí esse aqui, Marcos, já é uma situação diferente. Morreu o Pato, depois morreu a Pata em 2008 e a Peta morreu só em 2009. Só que ela morreu, aí vamos trabalhar aqui com a hipótese, ela morreu depois de ter aceito a herança. Aí sim, aí você vai ter que fazer o primeiro inventário do Pato, a Pita, a Pota e a Maria vão herdar os direitos que a Pata tinha no inventário do Pato, elas vão manifestar se aceitam, se elas aceitarem, então elas vão receber, nesse caso concreto aqui, 4/8 que eram os direitos que a Pata tinha nesse inventário, vão receber, cada um delas vai receber 1/8, e o 1/8 da Peta, ela já havia aceito, correto? Ou aceitado. Então, ela... Aí sim, aí eu terei que inventariar, e elas vão, esse 1/8 aqui, que a Pata aceitou, e aí depende também se a Pata tinha já aceito se a Peta tinha aceito essa parte aqui da Pata, mas não faz muita diferença. O que interessa é isso aqui. Como aqui nesse caso ela aceitou, aí sim eu tenho que fazer um inventário dela e transmitir dela para as outras, correto? Eu acho que todo mundo compreendeu, certo? Sim, para os colaterais, né? Aí. Exatamente. Então, ou seja, no primeiro caso, ela morreu antes de aceitar. Então, o direito que ela possuía aqui já passa direto para esses caras.
Aqui não. Ela morreu depois de aceitar. Aí eu tenho que inventariar o que ela... Aí ela vai receber essa herança, né? E a gente vai passar para esses caras aqui depois o que ela recebeu no inventário. Tá? Agora, olha para vocês verem, né, a implicação desse entendimento. Olha para você ver. Né? Eu gosto de exagerar para a gente perceber. Eu queria que alguém que expôs a tese contrária da minha caísse numa situação dessa aqui. Vamos imaginar que o Pato aqui tivesse 1 bilhão de patrimônio e ele casou de novo. Aí ele tem 2 herdeiras, a Peta e a Pita. Tá? Aí, olha para você ver. E essas pessoas aqui não têm sucessores, nem ascendentes, nem descendentes. Eles só têm uma madrasta. Né? Então, olha para você ver. Né? Se o meu entendimento estiver correto, né? Morreu o Pato. Certo? Depois que morreu o Pato, o direito... Aliás, aí eu vou fazer o inventário. Ele tem uma madrasta aqui, independente do regime, mas vamos trabalhar com um regime que fosse, que esse patrimônio aqui fosse privado. Essa pessoa aqui vai ser herdeira, ela não vai ser meeira, tá? Okay. Essa madrasta desses caras. Então, o Pato tem 1 bilhão de patrimônio, é um patrimônio privado, tá? Ele tem 2 filhas e uma esposa. Então, esse bilhão aqui, né? Essa esposa aqui vai concorrer com as filhas. Vai concorrer com as filhas, vai concorrer com as enteadas. Correto? E hoje ela está em igualdade de condições, né, com a mãe lá e tal, não tem diferença. Certo? Então, cada um ficaria aqui com 1/3 da herança, porque ela não é meeira. Certo? Aí imagina o seguinte, essa aqui morreu antes de fazer o inventário. Se a corregedoria estiver correta, né, esse patrimônio transferiu para ela. Vocês estão me acompanhando, né? Aí, essa pessoa aqui renunciou à herança do Pato. Ele tinha R$1 bilhão, tá? Essa pessoa renunciou. Então, o que ela renunciou voltou para cá. Essa pessoa que morreu, quem que é o único herdeiro do Pato? A madrasta, certo? Ela vai pegar 750 milhões. Mas a Peta não tem herdeiros. Se a gente entender que a corregedoria está correta, isso aqui vai ficar para o Estado, 250 milhões de reais. Agora, se a gente entender que se ela morreu sem aceitar a herança, o direito, né, vai passar para os herdeiros. Se ela não tem descendente, vai para o colateral. Ela não tem nada, não tem ninguém, né? Entendeu? Mas então... Aí iria para a Pita, questão... né, que é a colateral dela. Ela não tem ascendente, não tem descendente lateral, ficaria para o Estado algo que está no nome dela aqui. Ó. Certo? Mas então, o que acontece? Mas isso aqui não vem ao caso. A minha indignação é com essa questão em cima aqui, entendeu? O fato de você ter que fazer. Por isso que eu expus essa tese. Aí olha para você ver, né? Eu vou trabalhar com mais um exemplo. Deixa eu voltar aqui ao vídeo aqui. Entende? Vamos trabalhar com mais um exemplo aqui. Eu apareci aí para você? Ainda não. Não, né? Ainda não. Tá. É porque é engraçado que a câmerazinha onde eu clico nela aqui, ela está esmaecida. Pois ela está esmaecida, eu não sei o que aconteceu. Ela esmaeceu, ela não está me permitindo... ela não está me permitindo clicar nela e... Não está? Não, engraçado. O parar compartilhamento, o senhor parou de compartilhar? Parei. Não, eu parei. Aí ele abriu a possibilidade, só que eu tenho que clicar na câmerazinha aqui para eu aparecer novamente, certo? E aí eu cliquei, mas ela está esmaecida. Eu não entendi o que aconteceu. Parou de compartilhar. Doutor Carlos Alberto, parou de compartilhar. Pois é, mas eu apareci para você? Não, não apareceu. Não apareceu. Mas a gente está ouvindo o senhor.
Eu acho que é o sistema, está saindo. Eu acho que daqui a pouquinho o senhor aparece. Eu acho que o nosso palestrante caiu. Ele saiu, ele deve ter caído e ele vai retornar já já. Então, é importante essa questão que o Dr. Carlos Alberto comentou sobre essa questão da incidência do princípio de Szene e os inventários, né? Porque a discussão aqui é o inventário, né? A sucessão per saltum. Essa é a discussão aqui que o Dr. Carlos Alberto está tendo conosco hoje, sobre a possibilidade de você lavrar uma única escritura, contando toda a história dos falecimentos e respectivas aquisições, que é um tema bastante interessante, né? Principalmente aos escreventes aqui, né? O doutor Hilário, por exemplo, né? Lavrar uma única escritura. E aí a gente teria que discutir também a questão do fato gerador, né? Qual que é o fato gerador desse inventário? Qual que é a base de cálculo que a gente vai utilizar? São 3 bases de cálculos ou uma só? Da única herança. Vamos aguardar um pouquinho aí, ver se o Dr. Carlos Alberto volta. Se alguém quiser já fazer algum comentário aí, a gente já vai adiantando as coisas. Fiquem à vontade. Hilário. Tá mudo. Tá mudo. Vamos esperar um pouco o Dr. Carlos retornar, que essa pergunta é muito boa aí para ele responder. Eu tenho alguns posicionamentos e é interessante a tese que ele apresentou, não é? E concordo em alguns pontos que ele posicionou, mas vamos esperar ele retornar, se, né? Essa questão da continuidade aí é um negócio complicado mesmo, né? Porque a continuidade registral, ela está no âmbito do registro de imóveis. Então, o fulano é proprietário, morreu, transmitiu, e aí, durante o processo, vai havendo novas sucessões. Por que não lavrar num único instrumento, né? Por que não lavrar num único instrumento e você resolver o problema? Né? Porque os destinatários são os mesmos. No meu entender, é possivelmente normal, você só vai mudar a questão das heranças, entendeu? Só então, a questão do patrimônio, só isso. É aquela história, Hilário, do princípio da economia, né? O notário ele tem que se utilizar de todos os meios para quê? Para que gerar um instrumento eficaz e mais econômico. Esse foi o fundamento da escritura de compra e venda bipartida, não é? Esse foi o fundamento. Teoricamente, você teria que fazer uma compra e venda, uma doação com reserva. Ué, se você vai comprar, depois você vai doar e você vai reservar o usufruto, por que já não comprar a nua propriedade para um, não comprar o usufruto para o outro, né? E já resolver esse problema. Do mesmo modo, é no proprietário e o usufrutuário alienando o bem. O Dr. Carlos retornou. Tá para um aqui. terceiro. Voltou? Isso, voltou. Doutor Carlos, caiu. Voltou bem. Tá mudo. Tá mudo. O senhor tá mudo ainda. Doutor Carlos Alberto, o senhor tá mudo ainda, tá?
Não ouvimos o senhor. O senhor aqui continua como mudo. O senhor clicou aqui no microfonezinho, clicou e não funciona. Deve ser o sistema novamente. Deve ser o sistema. Se ele não estiver funcionando, Dr. Carlos Alberto, sugiro que o senhor... Clique na câmera novamente. Ou o senhor derruba, sai do Microsoft Teams e entra novamente. Ou talvez, se ele estiver usando duas telas, às vezes a situação joga para outra tela que não tem microfone, tá? Às O vezes senhor está usando duas telas? Eu acho melhor o senhor sair e retornar novamente. Acho mais fácil. Que às vezes é o sistema é o Windows, né? É o Windows. É o Windows. Vamos aguardar um pouquinho aí. Quem quiser abrir o áudio aí para fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Esse é um problema que todos temos, né? Questão de internet, questão de conexão. A Andréa comenta aqui, é interessante o que ele coloca sobre a renúncia e quem fica com os bens neste caso. Voltou? Voltou ou não? Agora sim. Aí. Tá, quer dizer. Voltou. Então, beleza. Eu dei um pique de energia aqui, rapaz. E aí minha máquina foi reiniciar. Mas você falou que é o Windows, não é Windows, não é pior, é Apple, é iOS. Aí que eu fico cego, surdo e mudo nesse negócio aqui, porque eu comprei há pouco tempo, assim, de um tempo para cá, quando eu comecei a mexer com a internet, né, com os canais de redes sociais, aí eu troquei todas as minhas máquinas para Apple. Entendi. Por causa de vírus, essas coisas. Mas então, vamos lá, né? Ô Marcos, então, por que eu expus aquela tese de você fazer? Porque o artigo, né, do Código Civil, né, o artigo que trata da renúncia da herança, ele diz o seguinte, assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegá-lo aqui para você, que tem uma colinha aqui, ó. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então, vamos lá, olha para você ver, num exemplo concreto que eu dei. Então, morreu um pai, certo? Aí morreu um filho dele posteriormente. E esse pai tem mais 2 filhos aqui, tá? Então, olha para você ver as implicações do entendimento deles. Eles dizem o seguinte, que esse cara morreu. Esse segundo aqui, o filho dele morreu sem manifestar que aceita. Aí eles entendem que a aceitação dele é tácita, que a morte é um ato próprio da qualidade de herdeiro, né? Vamos dizer assim, né? Entendeu? Então, olha para você ver, se eles entenderem que esse patrimônio já transmitiu para esse cara, se os filhos dele... E aí tem um outro dispositivo que fala aqui, ó, não se pode renunciar à herança em partes, né, sob condição ou a termo. Então, se eu não posso renunciar em parte, e se você entender que esse cara já recebeu, ou seja, todo o patrimônio que ele tem é um só. Então, se você renunciasse a essa parte aqui, você estaria renunciando a todo o patrimônio, mas para você renunciar a essa parte, você já tem que ter aceitado a segunda herança. Então, você percebe que o meu entendimento tem toda a lógica, porque o meu entendimento ele é aplicável. Então, se eu entendo que esse patrimônio, que esse direito que os herdeiros têm nesse patrimônio desse sujeito que não aceitou a herança, esse direito é no patrimônio do avô, tanto que o legislador falou, se você aceitar a segunda herança, você pode renunciar à primeira. Então, ele está falando de 2 heranças. E ele está dizendo que eu tenho direito na primeira herança, que se eu posso renunciar ao direito na primeira herança, desde que eu tenha aceito a segunda. E o pior, e se
eu não aceitar a segunda, eu não vou nem aparecer na primeira. E de acordo com o Tribunal de Justiça, aí eu teria que fazer um inventário aqui, pagar para um morto. Aí esse cara está morto. Ah, mas então paga para ele aí. Uma hora que aparecer algum dono desse negócio dele, eu vou pagar para quem? Olha para você ver que coisa mais estapafúrdia. Eu não sei se você acompanhou meu raciocínio. Entende? Né? Olha para você ver. Quer dizer, entendi, né? Entende? É a coisa mais absurda do mundo. Entende? Então, para a gente não prolongar mais em razão desse tempo, eu vou pegar a decisão, aí eu saí pesquisando as decisões do tribunal, porque aí a gente pega, o que a gente faz quando a gente vai pesquisar? A gente pega a decisão recente, né? Mas aí uma decisão recente, ele fala assim, porque a casa já decidiu, aí você vai lá numa decisão anterior, aí ele fala, porque a casa já decidiu, aí eu fui voltando até tentar achar a primeira decisão que entendeu isso. Eu não sei se eu achei a primeira, mas eu achei 3 lá de 2007, 2008. Aí olha para você ver aqui, né? Todas do Conselho da Magistratura. Todos do Conselho da Magistratura, tá? Então, aí eu vou... olha a ementa da decisão, da decisão. Eu vou ler para você, ó. Dúvida julgada procedente, né? Então, ele fala escritura pública de inventário, não interessa que eu vou... Pagamento de quinhão hereditário, porém, diretamente aos netos da falecida em razão da morte posterior à abertura da sucessão de um dos filhos por esta deixada. É exatamente esse exemplo que eu dei aqui. Impossibilidade, herança transmitida ao herdeiro, tão logo aberta a sucessão. Não concordo, porque ela só transmite definitivamente com aceitação, 1804. Correto? Aí, ele fala assim, ó, isto significa, eu vou ler o nome do cara, que é o nome que está na decisão lá, que Geraldo da Rocha recebeu a herança de Lira Barão da Rocha em 13 de outubro de 2000, ou seja, no momento da sua morte. Então, ele está presumindo que o cara morto recebeu a herança no momento da morte da mãe. Tá? Então, né, ele fala, assim ocorrido, deve Geraldo da Rocha figurar como herdeiro na partilha dos bens deixados por Lira Barão da Rocha, como se vivo fosse, olha para você ver. Porque, como visto, foi Geraldo e não seus filhos que recebeu a herança. O Geraldo não recebeu, gente, ele não aceitou. Mas aí nós vamos saber por que ele entendeu que o Geraldo recebeu, mais embaixo. Então, ele fala assim, ó, a inviabilidade do registro ocorre porque, em caso, a admissão do registro da partilha na forma como realizada ensejaria violação à continuidade, que não tem nada a ver, tá? Porque o Geraldo nem figura na tábua registral lá, ele nunca apareceu no registro, certo? Entende? Então, figura o princípio da continuidade, pois os filhos de Geraldo herdaram os bens que foram por esse deixados, e não aqueles que compunham o acervo hereditário relativo ao falecimento de sua avó. Não, eles herdaram da avó, porque o legislador disse que tem 2 heranças. Correto? Tanto que esses filhos do Geraldo poderiam ter, nesse caso aqui, pela decisão que a gente vê que já foi feito o inventário do Geraldo. Entende? Se eu não estiver enganado, isso aqui era até uma sobrepartilha. Eles poderiam renunciar isso aqui. Então, eles nem apareceriam. Aí, quer dizer, ia ficar lá no nome do Geraldo. Certo? Porque não apareceu nenhum herdeiro, eles renunciaram. Né? Aí, vamos continuar aqui. Né? Então, ele fala assim, ó, aí, né, ele está entendendo que o Geraldo, antes de ter aceito a herança, ou seja, ele, mesmo que ele não tenha declarado que aceita a herança transmitiu para ele, e não transmitiu, cara. Agora, olha, agora eu vou te falar por que ele transmitiu. Está aqui, ó. Aí ele concluiu aqui, ó. A alegada ausência de aceitação expressa da herança de Lira, por sua vez, em nada altera. Neste caso, inexistindo renúncia regularmente manifestada, aí ele cita o 1806 do Código Civil, ocorreu de forma tácita. Ou seja, ele entendeu que a aceitação ocorreu de forma tácita. Para ele entender isso, quer dizer, a morte tem que ser um ato compatível com a qualidade de herdeiro. Olha para você ver onde nós chegamos. Então, aí, e ele citou o 1806. O que diz o 1806? Que a renúncia à herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Aí, o que ele entendeu? Ele leu esse artigo e entendeu o seguinte, que se eu não renunciei, entendeu? Presumo que eu aceitei. Não, cara, não presume, velho. Tá errado. Você entendeu? Tá errado. Né? Mas você sabe o que é isso aqui, ô Marcos? Eu vou te falar o que é isso aqui. Eu vou citar uma outra decisão de um tribunal. Isso aqui é o seguinte, é um técnico da corregedoria que julgou a dúvida,
o juiz corregedor não lê, assina, o corregedor não lê, assina, vai para o Conselho da Magistratura, os caras pensam assim, bom, se os caras lá que entendem disso disseram que é assim, então vamos concordar que seja assim. É por aí. Você está entendendo? E aí tem uma decisão. Aí todo mundo que pega uma semelhante, tem uma decisão na casa. Aí o cara não lê para ver se aquilo se aplica ao caso dele. Ele só sabe o seguinte, tem 2 mortos, tem que fazer 2 inventários. Você entendeu? E aí a gente fica com essas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Tem um tribunal aí que, princípio da unitariedade da matrícula, Conselho da Magistratura, tá? Uhum. Então, houve uma confusão lá, os registradores, antigamente, quando a gente mudou do sistema da inscrição para a matrícula, da transcrição para a matrícula, na lei anterior você poderia transcrever 500 imóveis numa transcrição só, era o folho pessoal, né? Você pegava a pessoa, se ela comprasse 10 imóveis, você pôs 10 imóveis no nome dela numa transcrição só. Sim. E quando veio para a matrícula, muitos registradores não se deram conta disso, haja vista a simplicidade da maioria das pessoas que estavam à frente dos tabelionatos de notas e cartórios de registro de imóveis do país naquela ocasião, certo? E aí era muito comum, o sujeito comprava 5 lotes no loteamento, eles abriam a matrícula para os 5 lotes. O cara comprava 2 apartamentos, ou apartamento e box, eles abriam uma matrícula só para o apartamento e box. E aí, beleza, suscitaram uma dúvida lá, entendeu? Aí o juiz julgou procedente a dúvida, não concordou, foi para a corregedoria, foi para o Conselho da Magistratura do Tribunal. Aí o Conselho da Magistratura do Tribunal foi lá na internet, eu era registrador de imóveis na época, tinha um artigo meu lá na internet sobre unitariedade da matrícula, eles acharam lá, foram lá no Afrânio Carvalho, que eu fico muito lisonjeado, porque eles me botaram junto com o Afrânio Carvalho lá para poder fundamentar a tese do Conselho da Corregedoria de Justiça, e aí ele falou o seguinte, não, que em razão do princípio da unitariedade, né, só tem um imóvel na matrícula. Eles entenderam, é mais ou menos o que esse cara entendeu aqui, ó. Ele leu o seguinte, que a renúncia tem que ser resultado de ato inequívoco. Isso, ou seja, se você não fez ato inequívoco, você é dono. Não é, porque o legislador falou que você tem que aceitar, né? E esse caso meu foi a mesma coisa. Aí eu falava lá no princípio da unitariedade seguinte, que cada matrícula tem que ter um único imóvel, cada imóvel uma única matrícula. Então a matrícula é como se fosse a identidade ou o CPF do imóvel. Cada imóvel só pode ter, cada matrícula só pode ter um imóvel, né, e tal. E aí o cara leu isso e entendeu o seguinte, se tivesse 5 imóveis na matrícula, eles viram um. Eu falei, não foi isso que eu disse. Você está entendendo? A matrícula está errada, meu querido, você tem que abrir uma para cada um. O Conselho da Magistratura falou, não, porque em razão da unitariedade, só tem um imóvel na matrícula. Ou seja, eles entenderam que se tiverem 5 imóveis na matrícula, vira um. Então, tem apartamento e box, vira um imóvel. Não, querido, não vira, você tem que abrir uma matrícula para cada um. Então, eu entendi, mas isso aí é o que eu estou te dizendo, né? Foi um técnico que decidiu, né? Principalmente administrativo, é um técnico mesmo lá, né? Foi um técnico que decidiu, o corregedor sapecou o chamuscão dele lá e foi para o Conselho da Magistratura. Processo sem rosto, não tem ninguém para defender o outro lado, entendeu? O relator relatou o negócio, vamos concordar, se os caras da corregedoria disseram que é assim, né? Entendeu? E pronto. Né? E, às vezes, o advogado que está do outro lado tem pouco conhecimento na área. Você sabe disso, que a maioria das pessoas, é um dos motivos que eu incentivo as pessoas a virem para o extrajudicial, trabalhar no extrajudicial com regularização imobiliária, porque, Criciúma, 200 mil habitantes, me pergunto se eu consigo encher uma mão com advogados que entendem um pouquinho dessa área. Eu não consigo encher uma mão, entendeu? Entendi. E isso, 200 mil habitantes, né? Então, tem 2, 3 despachantes ali que faz o feijãozinho com arroz, entendeu? Às vezes não é nem bacharel, não é nem formado em direito, nem da área jurídica, né? Uma pessoa que às vezes trabalhou num cartório, e daí abre um despachante imobiliário ali e trabalha nessa área. Quando vai fazer um inventário, chama um advogado, quando vai fazer um divórcio, chama um advogado lá para fazer, entendeu? Mas então, o Marcos, a situação é essa, né? Ou seja, quer dizer, o sujeito ele está impedindo o herdeiro de renunciar, cara. Ou seja, eu não posso renunciar, porque já é meu. Como que né? Eu não tenho como. Diz a lei que se morreu meu pai sem manifestar que se aceita ou não, o direito de aceitar ou não passa a mim. E eu posso renunciar a esse direito. Mas não é na herança do meu pai, é na herança do meu avô. Porque se eu renunciar na herança do meu pai tiver um patrimônio grande, eu fico sem nada. E às vezes eu quero renunciar lá na do meu avô, porque é um patrimônio pequeno que vai ficar para um tio meu, para alguém lá, entendeu? Mas aí ele entende que tem que pagar para o meu pai, aí ficaria lá no nome do meu pai. Aí teria que procurar outros sucessores do meu pai. Se ele não tiver, vai para o Estado. Olha para você ver que coisa mais tapafúrdia que tem. Sim, né? sim. Entendeu? Então não tem sentido, né?
Aí por isso que às vezes eu fico nervoso com essas questões. E hoje eu faço essas escrituras aqui. Aí eu brinco, tomara que um dia alguém vai ver, vai pensar, pô, que tabelião mais tosco, olha a escritura que ele faz. Pagava peão para morto. Aí vem uma pessoa, uma colega, né, e fala assim, não, porque você não pode pagar para o espólio não tem personalidade jurídica. Aí você paga para o inventariante representando o espólio. Não é a mesma coisa? Eu estou pagando para o espólio. Correto? Então, a gente fica tentando botar panaceia onde não tem jeito, né, entendeu? O negócio é corrigir a decisão, mas demora, né, essas coisas demoram, né, entendeu? Leva 20 anos. Outros exemplos aí, né, o STJ não demorou 13 anos para entender que no regime da comunhão parcial de bens tinha uma turma lá, acho que a quarta turma, entendia que a viúva era meeira e herdeira de todo o patrimônio, né? Entendeu? No regime da comunhão parcial, só em 2015, se eu não estiver enganado, é que o STJ falou, não, ela só é meeira, herdeira no patrimônio privado, e meeira no patrimônio comum. O saudoso Zeno Veloso, quem herda não meia, quem meia não herda, ele gostava de falar isso, né, e tal. Então, e o STJ demorou 13 anos para entender isso, o STJ, nós não estamos falando de um juiz de vara comum aí, entendeu? Né? Então, lamentavelmente, a gente fica com esses problemas aí, essas decisões, e temos que conviver com elas, e o problema é que o judiciário demora, às vezes, revê-las e causa muito prejuízo para as pessoas, né? Então, você percebe nesse caso, o custo do inventário fica absurdo, né? Entendeu? E, entende? Nesse exemplo que eu te dei, o único bem triplicaria o valor, né, do inventário. Eu estou com aqui, são 5 mortes. Eu fiz um vídeo disso, eu vou botar no YouTube depois. Né? E aí eu brinco, eu falo assim, eu vou fazer um centro espírita ali, tem uma parte que é morto pagando para morto, então o negócio aqui tá feio lá dentro, entendeu? Porque é um morto dizendo que quer e fala, olha, estou entregando para o outro morto, e o outro morto tem que manifestar lá, entendeu? Poxa, é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, mas nós temos que conviver com isso, né? Então, as decisões... É mais um motivo, né, doutor Carlos Alberto, para a gente incentivar aos advogados, né, essas novas ideias, né? Porque, infelizmente, como o senhor bem coloca, especializados, o mercado extrajudicial é um grande mercado, né? Exato. É um mercado enorme para os advogados. Então, a advocacia extrajudicial, ela é muito ampla, né? Então, assim, ela não é, a advocacia extrajudicial não é somente o conhecimento dos produtos do serviço extrajudicial. Tem muito mais trabalhos extrajudiciais além do cartório. Evidente que muitas questões a gente consegue resolver na servente extrajudicial, e isso daí facilita muito a vida de toda a população, né? Para ter uma ideia, essas questões, como, por exemplo, o senhor falou da demora, né? O STF, ele já tem decisões reiteradas sobre a impossibilidade de você imputar como obrigatório a exigência de CND para a prática de atos da vida civil. Isso, o STF, ele tem diversas súmulas sobre esse assunto, né? Somente há pouco tempo atrás, eu acho que mês passado, mês retrasado, que veio, né, a decisão lá do CNJ para falar que a CND da Receita Federal, lá do artigo 22, a linha J da Resolução 35 de 2007, ela não seria mais requisito. Poxa, demorou tanto tempo para reconhecer um tema que o STF já reconhece há muitos anos, né? As ADINs 173, dígito 6, 394, dígito 1, são ADINs antigas que já tratam do assunto. E, quando se trata do extrajudicial, né, se a norma, a resolução exige a CND, vamos continuar exigindo o CND. E aí vem uma pergunta nesse sentido para o senhor. Como é que funciona em Santa Catarina essa questão das CNDs do espólio e dos bens do espólio? O senhor exige? É obrigado a exigir? Não é? Como é que funciona? O Marcos, é o seguinte, aqui no estado é difícil para trabalhar, para caramba, sabe?
tudo quanto há, criam-se problemas por tudo. E, às vezes, os registradores também, os colegas também, às vezes, criam problemas onde não tem. Essa matéria que você falou é minha praia. Eu já tomei uma multa em Minas Gerais por causa disso. E eu vim da área tributária, entendeu? Então, o que acontece? Até você citou a ADIM, uma das ADIs que tem lá é uma lei estadual mineira que exigia CND estadual na lavratura de escrituras. Aí o prefeito de Uberlândia tomou a iniciativa, eu não sei qual foi o órgão que ingressou, mas a iniciativa foi o prefeito. Só tem aquelas pessoas lá, aquele elenco da Constituição, que hoje eu não sei de cor, que podem manejar a ADIM. E ele, por meio de quem podia fazê-lo por ele lá, eles manejaram a ADIM contra essa lei e ela foi declarada inconstitucional. Por quê? Aí é princípio federativo de Estado, correto? Então, nós temos os três entes políticos da federação, União, Estado e município. Então, o que acontece? O Estado ele não pode interferir na arrecadação do município. Então, quando ele cria uma dificuldade para o município arrecadar, ele está interferindo. Então, a norma é inconstitucional. Você não pode fazer isso. Como a União, a mesma coisa. Então, o artigo 47 da 8212 lá, que fala na CND do INSS, é inconstitucional. Ninguém nunca arguiu, mas é inconstitucional. Mas tem decisões, exatamente falando disso, que tinha uma outra lei que agora não me ocorre o número, que foi declarada inconstitucional, e ela era mais ampla do que essa, e eles... na decisão, assim, se o mais amplo já não foi declarado, não havia nem que manifestar no menos amplo. Isso aí é absolutamente inconstitucional. Eu tenho entendimento pessoal, entendeu? Que você não tem que exigir, mas, infelizmente, entende? A gente exige. Eu não estou bem certo, Marcos. Tem uma circunstância que a gente não exige, mas aí são aquelas coisas que eu discuto com a minha substituta, mas a gente cria uma alternativa e eu não sei como que está. É uma coisa que eu posso ficar te devendo e te responder depois como é que a gente está trabalhando aqui hoje. Mas uma coisa eu posso te afirmar sem medo de errar, entendeu? Todas as normas, e isso vale para a isenção de emolumentos também. Toda norma federal que dá isenção de emolumento é inconstitucional. Por quê? Porque o emolumento é um tributo estadual. Só o ente competente para criar o tributo pode dar isenção, reduzir base de cálculo, reconhecer não incidência. Mesma coisa, aproveitando o gancho, pegando essa decisão do STF lá no ARE 1294969, esse último agora do ITBI. Aí, não sei se você viu, uma dupla de advogados aqui do Rio Grande do Sul entraram com ação popular contra o Código de Normas do Rio Grande do Sul. Ô, meu querido, aí é que eu te falo que a pessoa, né, precisa conhecer a norma, entende? Eu não cobro ITBI por causa do que tem no meu Código de Normas, não, eu cobro porque tem a 8935 que me exige que eu cobre e a lei municipal aqui. Então, você tem que ingressar com ação contra o município, que é o único ente competente para reconhecer a não incidência do tributo no caso concreto. Eu não tenho essa competência. Então, não adianta nada você arguir uma inconstitucionalidade, apesar que eu acho que nem é ação popular, mas vamos imaginar que ele entrasse com a ação correta lá e fosse reconhecido, né, que o Código de Normas, né, não tem eficácia. Aí ele ia chegar com essa decisão e falar, doutor Gosto, só vai lá e entra com ação contra o município, porque eu cobro, né, contra a lei municipal, porque não é por causa do Código de Normas que eu cobro o tributo, eu cobro por causa da lei municipal, correto? Então, só o município pode manifestar esse respeito. Eu não tenho competência para fazê-lo. Aí vem, lamentavelmente, né, até o meu órgão de classe, né, da minha classe, não é a minha categoria hoje, o IRIB estava orientando os registradores a suscitarem dúvida. O juiz não tem poder para manifestar sobre essa incidência ou não, porque não é a praia dele. O juiz ele só pode manifestar para as pessoas que estão subordinadas a ele administrativamente. Então, ele pode dizer para eu fazer ou não fazer alguma coisa, mas ele não pode dizer para o cara do fisco, olha, meu querido, agora você não vai recolher o tributo mais, entendeu? Sim. Então, ele não tem... Ele fala assim, olha, você vai desconsiderar o código? Não, eu falei, não, beleza, eu estou desconsiderando, mas tem uma norma municipal aqui que exige que eu cobre o tributo. Então, essas questões são importantes que a gente conheça, porque se você não tem conhecimento disso aí, você vai fazer besteira, né? Entendeu? Então, às vezes, a gente corre atrás de uma coisa, obtém uma tutela que não tem eficácia prática nenhuma, né? Você vai lá, obtém a tutela jurisdicional, mas não tem eficácia prática nenhuma. Por quê? Porque você foi no lugar errado. Quando eu era registrador, era muito comum as pessoas, eu quero averbar a casa, porque já tem mais, antes era 10 anos, agora mudou com 5 para ficar homogêneo, porque todo tributo, né, o direito de constituir o crédito tributário decai, né, decadência, né, em 5 anos. Primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, eles viram, já tem 12 anos que eu consigo. Então, você vai lá no INSS, que é o único órgão competente para reconhecer a decadência. Eu, registrador, eu não tenho essa competência.
correto? Né? E é muito comum, às vezes vem normas do Estado, aqui do tribunal, vem normas do CNJ, né, falando para eu fazer uma coisa que o órgão não teria competência para me determinar que eu fizesse aquilo. Né? Isso aí é um problema sério hoje. Por isso que eu falo que a gente precisa estudar muito, a gente precisa ler muito, né? Verdade. O doutor Carlos, tem duas perguntinhas aqui do pessoal aqui no Claro. chat, pedindo para o senhor a gentileza. Gostaria que o doutor Carlos mencionasse novamente o caso concreto onde os filhos renunciaram esperando que a herança fosse para a mãe. Ah, tá. Não, isso aí é o Caso concreto 1829. Aí é o que acontece. É o 1829. O problema que acontece é o seguinte, é que as pessoas leem a norma, é questão de compreensão. Por isso que eu falo, até ontem eu falei numa live sobre essa questão. Nós precisamos estudar língua portuguesa, né? O advogado que não sabe direito, que não sabe língua portuguesa, ele está lascado. Então, a gente precisa aprender a interpretar. O que diz o artigo 1829? Né? Que a herança, ela detesta na seguinte ordem: descendentes em concorrência com o cônjuge, ascendentes em concorrência com o cônjuge, cônjuge e colaterais. Correto? Então, o que acontece? Isso é muito comum. Eu tive um caso concreto aqui, e a herança foi parar na mão de um menor. Eu falei, olha, vai em outro tabelionato, dá um conta para o tabelião e faz o seu ato lá. Porque eu não vou fazer porque eu sei da história. Né? Então, o que acontece? É muito comum os filhos fazerem. Né? Eles vêm aqui, morreu o pai, aí eles vêm com a mãe, tem só uma casa, entendeu? Aí eles são casados e têm filhos. Aí eles vêm aqui e renunciam à herança. Certo? Na esperança de que esse patrimônio ficará para a mãe deles. Certo? Mas aí você pega o artigo 1829, o que está escrito lá? A ordem de vocação, quem que está em primeiro lugar? Descendente, não importa o grau. Então, os filhos desses caras que renunciaram, que serão os herdeiros. Né? O meu caso concreto que é pior, porque eram 3 filhos, só um que tinha filho. Ou seja, o que os 3 renunciaram vai ficar para esse menino que tem 6 anos de idade. Sim. Aí eu falei com o advogado, eu falei, e a renúncia é irrevogável, irretratável, está na lei. Aí eu falei, olha, não conta para ninguém, vai num outro tabelionato e faz o inventário lá, faz uma sessão dele cedendo o direito hereditário para a mãe. Para a mãe. Correto? Por quê? Porque você tem que ir lá na ordem de vocação hereditária. Se tiver um tetraneto, ele vai herdar antes da mãe, da avó, né? Da avó, no caso. Correto? Porque com a mãe dele ele ainda concorre, mas com a avó. Sim, porque se todos da mesma classe renunciam, exatamente. Defere-se a herança para a classe subsequente, né? Exatamente, a classe subsequente. Então é essa situação. E aí, aí pior, às vezes, vem os advogados, pelo amor de Deus, tem alguém que faça isso, me mata de não vai ser meu advogado. Essas questões. A gente fica querendo mudar o significado, para inventar aquela diabo daquela renúncia transativa. Não existe renúncia transativa, é exceção, pô. Né? É porque um dia, um advogado lá atrás, ele inventou assim, não, você renuncia em favor de alguém para não pagar ITCMD. Com certeza essa ideia era para não pagar ITCMD, mas só que tem que pagar a mesma coisa. E aí um doutrinador era muito educado, né? E aceitou, resolveu chamar de renúncia transativa para não falar, seu retardado, isso aí não é renúncia transativa, não, isso é exceção. Né? Mas aí... Doutor Carlos, né? Tem uma outra que é a doutora Andréa Chinalha, que é secretária aqui da Adnotária, né? Da Diretoria de Relações Institucionais e de Marketing. Ela fala, e no caso da renúncia dos herdeiros, acreditando que os bens irão para a mãe, e depois aparece um irmão menor. Pois é, aí é exatamente... É o mesmo caso, é bem semelhante a esse caso que eu falei agora. Quer dizer, nesse caso que eu tive aqui, os 3 irmãos renunciaram à herança. Aí, quer dizer, voltou para o monte, voltou lá para o pai deles. Só que um deles tinha um menininho de 6 anos. Aí vai ficar, nesse caso aí, tem um irmão, se os outros 3 renunciaram, vai ficar tudo para esse irmão menor, porque tudo é metade, porque tem a mãe lá que é meia, né? Dependendo, vai depender do regime de bens e de certas circunstâncias. Mas vai ficar o que for de direito lá para a avó dele, para a mãe, né? Desses caras que renunciaram, ela vai ter direito como esposa, né? Ela vai ser meeira ou herdeira se for patrimônio particular, correto? Se for patrimônio comum, ela é meeira, se for patrimônio particular, ela é herdeira concorrendo com os filhos. Se os filhos todos renunciarem, ela vai concorrer com esse menino, né? Aí, com certeza, ou seja, ela vai ter direito
a metade dela lá, o que tiver, e esse menino vai ficar com todo o acerto. E ainda é menor, ninguém vai nem mexer ainda, vai ter que nomear, se tiver sob o pátrio poder, sob o pátrio poder não, agora não pode falar pátrio poder não, sob o poder familiar, né? Aí que os pais vão administrar os bens. Se não tiver, vai botar sob tutela. Doutor Carlos, deixa eu já aproveitar aqui, que a gente está no adiantado da hora, perguntar se os nossos queridos colegas que estão participando desse evento não querem interagir diretamente com o senhor para fazer pergunta. O doutor Francisco Hilário Lula, ele é membro da Adnotari, pediu a palavra. Ele claro. foi preposto escrevente de um tabelionato de notas, veio para a advocacia, nos traiu, nos abandonou e voltou para a área extrajudicial. Mas essa traição, na verdade, é uma grande brincadeira que eu faço com ele. Doutor Francisco Hilário, a palavra é com Vossa Excelência. Não, Kiko, é que eu tenho TPN, entendeu? Tenho tesão pelo notariado, não é? Então, é por isso. Doutor Carlos, brilhante exposição, concordo com o doutor em vários pontos. Eu gostaria de voltar a uma situação lá do início, que é a questão dos emolumentos, né? Eu tenho também como o doutor, e digo o seguinte, fazendo uma analogia da questão dos emolumentos com as custas judiciais. Quando se entra com uma ação de inventário conjuntivo, no judiciário, não há no judiciário a situação atribui para efeitos fiscais do inventário do João X e para efeitos fiscais do inventário de Maria Y. Se dá um único valor da causa. Portanto, eu não vejo o porquê que no notariado, ainda aí advogando também como no notariado, advogando em causa própria contrária, porque nas escrituras se deve dar 2 atos, não é? Uma vez que se tem que se fazer um espelho com o judiciário, não me parece lógico que no judiciário eu pague somente uma custa e no judiciário eu tenho que pagar 2 custas por 2 emolumentos ou 3 emolumentos, seja quantos inventários conjuntivos forem possíveis dentro da ordem, da possibilidade ali do inventário, de serem os mesmos herdeiros, né? Outra coisa que eu gostaria de tratar, que eu vi que o doutor também tem um entendimento, é na questão da aceitação, né? Tanto da questão na aceitação. O 1805, ele coloca 2 situações que eu acho que há uma confusão do judiciário, como bem no entendimento, como bem colocou o doutor. Na situação, na aceitação expressa, ela diz que tem que ser por escrito, sem mencionar, né? Só diz por escrito. Deixou até a situação de instrumento público de lado, né? Existe instrumento público só na renúncia. Na tácita, ela coloca que entende como tácita, ela tem que ser próprio da qualidade do herdeiro, não é? E colocando no 1806, até vão dizer, olha, funeral, administração de bens, guarda dos bens, não quer dizer não importa em aceitação. Não importa em aceitação, não é? Exato. Então, as pessoas ficam confundindo, mas ele está com o imóvel, ele está no imóvel, então ele aceitou. Bom, pelo que eu entendo do código, o código está dizendo, ele não está dizendo isso. Se eu estou guardando o bem de um falecido, não quer dizer que eu aceitei, não é? Exato. Agora, se eu participo de uma escritura de nomeação de inventariante, hoje eu tive um caso, isso lá no cartório, né? E até comentei com a colega que é advogado, e aí a gente falou assim, poxa, vamos renunciar, vai comparecer, vamos fazer uma nomeação de inventariante. Aí levantou a anteninha e falou, olha, se ele comparecer na escritura de inventariante, vou entender que houve aceitação, que aí, se eu estou nomeando inventariante, há um fato próprio da qualidade de herdeiro, não é? Então, eu acho que há uma confusão dessa situação, principalmente da administração de bens,
e entender que isso é aceitação, quando na realidade não é aceitação. É meramente administração de bens, eu vou dizer aí até entre parênteses, aquele depósito necessário, né? Na verdade, doutor, na verdade, nenhuma dessas decisões atacou a possibilidade dele ter aceitado a herança. Ele simplesmente, com base naquela decisão lá atrás, que foi equivocada, correto, que ela é de 2008, salvo engano, que a pessoa entendeu, por antítese, né, ele leu 1806 e falou, bom, se a aceitação tem que ser expressa, se não tem aceitação expressa, é porque ele aceitou tacitamente. Não é, né? Então, infelizmente, nenhuma das decisões atacou, porque se a decisão ainda tivesse atacado a situação, não, mas entende que ele aceitou a herança porque ele fez isso, ele fazia tal coisa, se ele se dissesse que ele praticava atos, né, condizentes com a situação de herdeiro, mas não é o caso, é o fato dele ter morrido é que eles entendem que ele aceitou. Não, estão totalmente equivocados. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, só que eu sou voto vencido e todo mundo copiou São Paulo, hoje Goiás já entende desse jeito, Santa Catarina começou a entender desse jeito. Eu fiquei 2 anos sem lavrar a escritura porque eu sou muito coerente com as coisas que eu faço, entendeu? Então, aí depois um amigo me pediu para fazer uma e eu voltei a fazer essas escrituras, mas na minha opinião é totalmente equivocado. E aqui eu ainda pago para morto, hein? Eu pago para o morto, é espólio do Zé. E aí vai lá e registra no nome do espólio do Zé, entendeu? Horrível, não tem o que dizer. Mas tem mais alguém que tem mais alguma questão para Doutor, só para complementar, né? Claro, pagar pode para falar. espólio é quase que montar um MD único, né? Exato. Notariado, faz um MD Não, único. Eu fiz um vídeo, eu falei, eu vou construir um centro espírita, vai ser o primeiro tabelionato do país com centro espírita, entendeu? Que é para poder ver se morto aceita. Não, e o pior, eu estou com ali, são 5 pessoas que morreram. Os pais, a mãe, 3 filhos. E tem filho que morreu antes da mãe, e não tinha sucessores, vai passar para ela. É uma coisa de doido. E tem um cara, quer dizer, um cara que está morto vai passar para a mãe que está morta. Então eu vou fazer um inventário de um morto para outro morto, igual você pensa, bem. Entendeu? Né? E eu tenho que fazer, e aí dizem que eu estou errado. Né? Tá louco, se eu estiver errado, eu tinha que voltar lá para a faculdade, começar tudo outra vez. Não tem a mínima lógica, um morto pagando para outro morto. Mas vamos lá, tem mais alguém? O senhor quer complementar alguma coisa? Não, deixo para os demais colegas. Agradeço, muito obrigado, doutor. Não, o que é isso? Eu tenho que agradecer. Doutor Carlos, pelo adiantado da hora, a gente não consegue mais abrir a perguntas, porque o nosso horário é 8h30. Ok. Eu preciso agradecer ao senhor muito pela claro. generosidade de dividir essas suas teses que realmente eu concordo. Não há sentido você exigir do sujeito que ele faça 3 inventários, né, quando ele pode resolver em um só. Né? Essa questão é uma questão que eu já faço um convite à Vossa Excelência. A Adnotari, ela tem uma revista virtual que a gente faz 3 vezes ao ano. Uhum. Já estamos na publicação da 4ª revista virtual. E eu já deixo o convite para que Vossa Excelência, com todo esse dinamismo, essas boas ideias, e com toda essa categoria profissional, o senhor nos brinde com um artigo desse, para que a gente possa trazer aos nossos leitores essas novas ideias. E quem sabe, doutor Carlos, mudar o entendimento do Conselho Superior da Magistratura. É o que eu penso, Marcos, é o seguinte, porque se a gente fica calado, as coisas vão se perpetuando, as falhas vão se perpetuando no tempo, né? Eu não concordo com isso. Então, às vezes, são coisas simples, mas por que a gente não faz o correto? É tão simples quanto fazer errado. Vamos fazer correto, né? Entende? Claro. Não, sem problema. Com certeza eu farei com o maior prazer. Entendeu? E o pessoal que está assistindo, né, eu não sei se você sabe, eu tenho um canal no YouTube, carloscartório.com.br. Aí lá vocês acham... Como é que é? carloscartório.com.br. Cartório.com.br. É o meu blog. carloscartório.com.br. Aí no blog eu direciono para minhas redes sociais, aí tem o canal no YouTube, que tem um monte de vídeos, agora eu vou publicar vídeos lá diariamente, aí o Facebook, Instagram, entende? Aí tem uma pasta no Google Drive, que eu
põe material escrito lá, eu ponho audiobooks lá, entendeu? Às vezes eu Legal. converto uma lei em áudio e ponho lá, para quem está estudando para concurso na área notarial registral, por exemplo. Então, eu vou botar peças práticas lá. É muito material de graça. E lá na frente, você vai resolver fazer um curso, quase tudo que tiver no curso já vai ter lá de graça. Mas aí a diferença é que no curso vai estar organizadinho e a pessoa vai ter a minha assessoria depois. Né? E lá não. Mas é coisa para frente, eu não sei ainda se vai dar certo. Eu estou tentado a fazê-lo, entendeu? Porque muitas pessoas têm me perguntado, por que você não faz um curso na área notarial final? Aí dá muito trabalho. Eu prefiro aqui no extrajudicial, que é mais simples, entendeu? Mas vai aqui uma dica, né? A última para o pessoal. Uma coisa, eu tenho um texto meu, um vídeo que eu faço assim, o direito é um todo unitário, é igual espólio. Não adianta você saber só um ramo do direito. Eu vou advogar sucessões. Você estuda só aqueles artigos, do 1784 ao 2000 e alguma coisa lá, 2000 e pouco. Não adianta. Você tem que ter um pouco de conhecimento administrativo, constitucional, tributário, porque senão você não trafega. Senão você não anda. Você vai fazer um divórcio, você não sabe nada de direito tributário, você chega lá e barato, tinha que pagar um ITCMD aqui, porque houve excesso de meação, entendeu? Então, não tem, a gente tem que saber. E essas questões que a minha ideia, isso tudo que eu estou produzindo, é o direito tributário, constitucional, administrativo, aplicados ao direito imobiliário, entendeu? Direito notarial e registral, para que a pessoa possa transitar por ali, ok? Então, um grande abraço a todos vocês. E quando vocês quiserem, eu estou disposto aí a falar, é só vocês falarem o tema. Eu queria até falar sobre aquela decisão do STF, mas é a doutora Vânia, né? Vânia, parece, Vânia, que eu vi no site depois, eu não vi o dia que falou sobre a decisão no agravo, no ARE lá, no agravo de recurso extraordinário do STF, que falou do ITBI, o 1294969, Vânia, parece o nome da advogada, não é? Eu não me lembro o nome, eu esqueci. Letícia, porque eu não vi. Palestra recente para nós. Exato. Doutora Letícia Coque. No Dia das Mulheres. Pois é, exato. Eu vi depois, rapaz, eu não vi no dia, mas depois eu vi, a Liz me falou, e eu vi depois, né, e tal. Mas, assim, a área tributária é a minha praia. Eu adoro direito tributário. Eu sou também, mas eu fui auditor, eu fiz especialização em direito tributário depois que eu já era registrador de imóveis. Então, é uma matéria que eu gosto e me ajuda muito na lida diária aqui. Né? Eu já pensei em economizar 60 mil de imposto aqui, entendeu? Porque ia pagar mais de TCMD, simplesmente com umas dicas minhas aqui, sem fazer nada errado, fazendo a coisa correta, né? E isso é muito importante para o profissional que advoga nessa área, você saber, porque a maioria dos colegas, às vezes, podem não ter esse conhecimento que eu tenho, né, na área tributária para poder te ajudar. Então, você apresenta uma coisa daquela forma e ele não sabe que há possibilidade de fazer de uma outra maneira para você economizar, né, no imposto, ok? Mas então, tá bom. Um grande abraço a todos vocês, obrigado muito por terem obrigado, tolerado doutor Carlos, até a próxima. A minha indignação. Falou, até a próxima, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, até mais. Carlos, até a próxima. Fique com Deus. Tchau.